Youtuber nem a gente, mas eu sou professor e o show tem que continuar. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da sintaxe do período composto. Vamos começar relembrando alguns conceitos anteriores, né, para a gente poder começar o nosso estudo das orações subordinadas substantivas. Tudo bem? Então, vamos relembrar então. O que é um período? Né? O que é uma oração? O que é uma frase? Uma frase é um enunciado de sentido completo, né? Começa com uma letra maiúscula e tem algum tipo de pontuação final. Bom, essa frase ela pode ser uma frase nominal ou uma frase verbal. A frase verbal nós chamamos ela em língua portuguesa de oração. Então, toda vez que eu tenho a presença de um verbo, eu tenho uma oração. Olha lá. Se é um único verbo, nós vamos chamar esse período de oração absoluta. Então, toda vez que eu tenho uma única oração, ela é chamada de oração absoluta, e esse período vai ser chamado de período simples. Né? No segundo ano do ensino médio, nós estudamos a sintaxe do período simples, vimos os tipos de sujeito, né? A transitividade verbal e as funções ali acessórias e complementares que nós vamos rever um pouco hoje no segundo tempo da nossa aula. Repare bem no exemplo. A Antônia queria a atenção de José. Eu tenho um único verbo aqui, ó, um sujeito, um objeto dessa atenção, né? Um complemento nominal dessa atenção, enfim. E pela presença do único verbo, nós vamos chamar esse período simples de oração absoluta. Mas se eu tiver mais de um verbo, eu vou ter o que eu chamo de período composto. Então, eu vou desenvolver o objeto aqui, ó, na forma de uma oração acrescentando um outro verbo. Antônia queria que José lhe desse atenção. Vou fazer a análise ainda, é só para demonstrar que você consegue perceber que nesse primeiro momento eu tenho uma oração, tudo bem? E aqui eu tenho uma outra oração. Depois a gente vai aprender a interpretar o elo que há entre as duas. Então, no período composto, a gente pode ter duas possibilidades. O período composto por subordinação ou o período composto por coordenação. No período composto por subordinação, existe uma relação de dependência sintática. Então, uma oração depende da outra. Em geral, uma completa o sentido da outra, ou acrescenta também em alguns casos. Então, uma das orações, né, a de maior valor, para nós vai ser chamada de oração principal, e a outra será chamada de oração subordinada. Então, um exemplo muito semelhante, né, mudando só os verbos aqui dentro da nossa estrutura, eu percebo, a Antônia queria que José acordasse. Olha, então eu tenho um verbo aqui, ó, o verbo querer, e aqui eu tenho outro verbo, o verbo acordar. Tudo bem? Alguém quer alguma coisa. Então, uma maneira de detectar as orações substantivas, nós vamos voltar a falar desse macete, é o uso do termo isso, né? Do pronome demonstrativo aqui, na posição de um substantivo. Então, alguém quer alguma coisa. No caso aqui, queria a atenção, por exemplo, né? No nosso primeiro exemplo. Então, essa oração, ela vai completar o sentido dessa. O papel que ela vai exercer, o papel sintático dessa oração é o papel de um objeto direto por causa da transitividade do verbo querer. Alguém quer alguma coisa. Tudo bem? Então, essa minha oração aqui, ó, que tem o sujeito e o verbo principal, vai ser chamada de oração principal. E a oração que vai completar o sentido dela, não é? Nós vamos chamá-la de oração subordinada. No caso, seria uma oração subordinada substantiva, objetiva, direto. Mas isso aí vai ser a sequência ainda do nosso conteúdo. Uma outra forma de ter um período composto, né, de analisar a sintaxe do período composto, é quando ele é composto por coordenação. Diferente daqui que eu tenho dependência, aqui eu tenho independência, ou seja, as duas orações, ou as duas ou mais orações, não é? Elas vão ser independentes entre si. Não existe uma oração principal, mas duas orações que estão coordenadas. Então, nenhuma vai funcionar como uma parte da outra. Antônia queria José, vírgula, mas ele dormia sempre. Eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo querer e eu tenho o verbo dormir. Olha a diferença dessa para essa. Antônia queria. Se eu tampar essa frase aqui, você percebe que ela não está completa? Porque o verbo querer demanda um objeto, né? Aquilo que se quer. Bom, Antônia queria José. Está vendo que eu tenho todos os elementos aqui, ó, sujeito, verbo, objeto? Então,
esse período aqui, por si só, ele é completo, ele é independente. Ó. Eu não preciso de nada que o complemente. Mas, dentro do período, eu vou completar, né, com uma outra oração, opondo a ideia. Mas ele dormia sempre. Né? Se eu tampar a primeira oração, você consegue perceber, o conteúdo dessa também é completo por si. Ele dormia sempre. O verbo é intransitivo, né? Como é o verbo acordar aqui anteriormente, mas significa dizer que essas duas orações são orações coordenadas, elas são independentes. O termo que vai, não é, separar, que vai dividir as duas, a gente vai chamar de conjunção coordenativa. Existem vários tipos de conjunção que exercem esse papel de coordenar duas orações independentes. Essa nossa conjunção mas, nessa frase, ela tem um valor de oposição, né? De opor algo dito anteriormente. Então, ela vai funcionar aqui como uma conjunção do tipo adversativo. Também nós vamos ver cada um, né, dos tipos de conjunções e cada um dos tipos de relações que existem entre os períodos coordenados. Então, vou pausar e colocar o esqueminha aqui das orações subordinadas substantivas. Bom, continuando então, nós vamos começar então a ver as orações subordinadas substantivas. Então, revendo o próprio nome antes que a gente comece a ver e relembrar cada uma dessas funções sintáticas. Oração, porque tem a presença de um verbo, né? Então, para ser oração tem que ter um verbo. No caso, nós vamos ter aqui dois ou mais. Vendo? Subordinada quer dizer que existe uma relação de dependência. Fundamental a gente entender isso aqui. Relação de dependência. E substantiva, óbvio que exerce o papel, né, que poderia ser exercido por um substantivo. Então, tem o papel sintático que um substantivo poderia exercer naquele contexto. Então, nós vamos ter 6 tipos. Subordinada substantiva subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Como exemplo, nós vamos tentar relembrar, né, esses papéis sintáticos e depois, se houver tempo ainda nessa aula, eu vou colocar algumas aqui para que vocês tentem detectar, né, os tipos de orações. Mas para isso é preciso que a gente esteja bem afinado quanto à transitividade verbal. Se não, vejamos. É importante que você estude hoje. Para começarmos a fazer a análise sintática, a gente tem que olhar primeiro para qual termo da oração, qual o termo que mais importa para nós. Olha, os verbos. Então, eu vou marcar os verbos aqui. Ó. É importante, é um verbo aqui, ó, que você estude hoje. Outro verbo. Então, eu tenho um verbo aqui, eu tenho outro verbo aqui. Olhando para essa primeira oração, é importante. Você consegue perceber que existe um sujeito aqui? Eu não consigo. Eu tenho um verbo, né, e um adjetivo aqui, no papel predicativo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão antes da minha conjunção integrante, antes do meu que aqui. Eu vou colocar uma barra. Então, imagine você, que você estude hoje. Olha para essa oração. Que você estude hoje. Não é uma oração completa por si mesma, não é? Então, se eu substituir essa oração por isso, olha lá, é importante. Que papel a palavrinha isso aqui, ó, exerceria? Esquecendo dessa outra oração, se eu dissesse, isso é importante. Qual é a função sintática de isso? Sujeito da oração, né? Pronome, na função substantiva, na posição inicial, no papel de sujeito. Isso é importante. Então, essa oração, ela funciona como sujeito dessa oração. Essa aqui é a minha oração principal e essa será classificada como subordinada substantiva subjetiva, porque ela exerce o papel de sujeito. Um pouquinho diferente da subjetiva, quando a gente tem um artigo, vocês já devem ter visto isso anteriormente, né? O termo que está logo depois dele passa a ser um substantivo. Embora certo originalmente seja um adjetivo, aqui o certo é o sujeito. O certo seria começarmos logo. Então, eu tenho um verbo aqui, ó, seria, e outro verbo, começarmos. Poderia desenvolver na forma de um quê? O certo seria que
começássemos logo, por exemplo. Então não tem o que aqui, ó. Como é que eu vou fazer então? Vou separar os dois verbos, para entender que são duas orações. Então, o certo seria isso. Olha lá, vou substituir a oração por isso. Ora, nessa oração eu já tenho o sujeito. O certo é o meu sujeito. Eu tenho um verbo. Pensando na transitividade desse verbo, o que estaria faltando? Né? O verbo ser, ele funciona como um verbo de ligação. Eu coloquei aqui para não atrapalhar o meu acento. Eu coloco ele aqui em azul. Então, se eu digo isso é importante, eu tenho um sujeito, um verbo de ligação e um adjetivo que qualifica esse sujeito. Né? Esse pronome aqui no papel de substantivo. Então, eu tenho sujeito, VL, predicativo. Tudo bem? Aqui eu vou ter a mesma estrutura. Sujeito, VL, verbo de ligação. O que está faltando? Né? Se nessa anterior falta o sujeito, nessa segunda aqui falta o predicativo do sujeito. Olha, o certo seria isso. Então, essa oração aqui, ó, ela predica esse sujeito. Então, ela é uma oração porque tem um verbo, é subordinada porque completa o sentido dessa, o certo seria começarmos logo, e está no papel de um predicativo. Né? Um pouco confuso por causa do tamanho do quadro, mas vamos rever cada um dos tipos, não se preocupe. Objetiva direta é a oração que vai desempenhar o papel de um objeto direto. Vamos lá, começando dos verbos. Eu peço, ajudem. Olha lá. Eu peço alguma coisa. Tem o sujeito? Tem o sujeito simples, eu. Né? Quem pede, pede algo. Então, eu peço isso. Qual seria a transitividade do verbo pedir? Ora, eu peço alguma coisa. Né? Sujeito, verbo. Qual é o papel dessa oração? Tudo isso aqui, ó. Essa minha primeira vai ser minha oração principal. Né? Como foi na primeira, como foi na segunda aqui. E essa oração que vai completar o sentido do verbo pedir vai exercer o papel de um objeto direto. Então, ela vai ser chamada de objetiva direta. Tudo bem? Adiante, nós vamos ter outras duas que vão demandar o uso de uma preposição. Né? Preposição é um termo de ligação que estabelece a relação entre dois termos. Então, a objetiva indireta, a preposição vai ser pedida pelo verbo. E na completiva nominal, vai ser pedida pelo nome. Olha lá. Ela não gosta de ser desrespeitada. Então, tem um verbo aqui, ó, o verbo gostar. Eu tenho outro verbo aqui, ó, o verbo ser. Não é? Onde é que eu vou fazer a divisão? Aqui, ó, antes do de. Né? Ela não gosta de que a desrespeitem. Poderia ser da mesma forma, poderia fazer essa transformação. Então, eu tenho o sujeito, tenho um advérbio, e eu tenho que olhar para o verbo. Alguém gosta de alguma coisa, não é? Essa preposição não é obrigatória na nossa língua? Sendo assim, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Alguém, ou ela no caso, ela não gosta disso. Ora, além do termo no papel de substantivo, eu tenho a presença de uma preposição. Então, essa oração vai completar o sentido dessa aqui. Não vou fazer mais seta para não ficar mais confuso, mas ela vai completar o sentido do verbo gostar, não é? Exercendo o papel de um objeto indireto. Qual a diferença dela para a completiva nominal? Vamos lá. Não tenhas medo de que te critiquem. Olha aqui, ó, dois verbos. O verbo ter e o verbo criticar. Não tenhas medo. Aqui eu tenho o quê? Mais fácil a minha conjunção. Vou botar a barra aqui antes do D, ó. Não tenhas medo. Ora, na minha oração principal, estou me referindo a um tu, sujeito oculto, né? Que está colocado aqui. Tu não tenhas medo, né? O verbo é um verbo transitivo direto. Ah, professor, então se o verbo é transitivo direto, a outra oração vai ser substantivo objetivo direto. Não, olha aqui, o objeto direto já está aqui, ó. Tu não tenhas algo medo de alguma coisa, ó. Esse de, essa oração toda aqui, ó, medo disso, né? Quem tem medo de algo ou de alguém. Então, essa oração aqui, ó,
ao contrário dessa outra anterior, não está completando o sentido de um verbo. Aqui ela completa o sentido de um verbo. Aqui ela completa o sentido de um nome, de um substantivo, no caso, substantivo abstrato. É muito comum que isso aconteça no caso dos complementos nominais. Então, não tenhas medo disso. Essa oração exerce o papel de complemento nominal do termo medo e não de objeto indireto. A última e mais fácil delas é aquela que exerce a função de aposto. É a chamada oração subordinada substantiva apositiva. A grande dica e a facilidade que ela nos dá é o uso dos dois pontos que vão separar a minha oração principal. Geralmente a oração principal aparece no início. Estou colocando exemplos fáceis, mas ela pode aparecer depois também. Tudo bem, gente? Ele disse uma verdade. Aqui a pergunta não é isso. Ou a resposta não é isso, né? Ele disse uma verdade. Qual? Então, uma oração que está relacionada a esse termo aqui, ó, de valor substantivo, mas que não complementa o termo, né? Esclarece qual. Então, ele disse uma verdade, que não tinha capacidade. Então, essa era a verdade dita. Por isso, essa oração vai desempenhar o papel de aposto do termo verdade, né? Ele é aposto de um termo da oração principal. Então, ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva apositiva. Vou pausar e, se houver tempo ainda, a gente faz aqui alguns exemplos por hoje. Tá bom? Muito obrigado. Verificando a extensão da nossa aula, é melhor que a gente faça uma aula só exclusivamente voltada para exercícios, depois que nós revermos essas funções sintáticas, até para a gente ter condição de comparar as orações subordinadas adjetivas, em que o que exerce o papel de pronome relativo, e as orações subordinadas substantivas, em que o que ou o se, né, vão exercer o papel de conjunção integrante. Então, isso fica para o tema das nossas próximas aulas. Ficamos por aqui.